Você sabe o que acontece quando morremos? Vou usar um texto de Hebreus 9:27 para dar base à nossa fala, fundamentar a nossa fala. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. A morte é um dos maiores mistérios da humanidade. Muitos têm medo dela porque não entendem o que realmente acontece depois que alguém morre. A Bíblia, porém, explica claramente que existe diferentes tipos de morte e nem todas significa apenas o fim da vida física. A palavra de Deus mostra que a morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas Jesus veio para vencer a morte e dar vida eterna aos que creem nele. Primeiro, a morte física é a separação entre o corpo e o espírito. Quando o corpo para de viver, o espírito volta para Deus e o pó volte à terra, como era o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. A Bíblia ensina que a morte física não é o fim da existência. O corpo morre, mas a alma continua viva. Foi isso que aconteceu com Lázaro, que morreu fisicamente, mas foi ressuscitado por Jesus em João 11. A morte física alcança todos os seres humanos. 2. A morte espiritual. Ela acontece quando o ser humano está separado de Deus por causa do pecado. Mesmo estando vivo fisicamente, ele está morto espiritualmente. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Efésios 2:1. Uma pessoa pode andar, falar, trabalhar e viver normalmente, mas sem Cristo ele está espiritualmente morta. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Somente Jesus pode trazer vida espiritual novamente. 3. A morte eterna. É a separação eterna de Deus. Ela acontece após o juízo final para aqueles que rejeitam a salvação. A Bíblia chama isso de segunda morte. É a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20:14. Essa é a morte mais terrível.